起きろ。 Oi gente, tudo bem? Como prometido, o vídeo de hoje vai ser sobre Solo Leveling. É, antecipadamente eu gostaria de pedir desculpas caso vocês ouçam algum som vindo do fundo. É que moram crianças aqui e elas gritam bastante. E como eu não tenho um lugar adequado para gravar esse tipo de vídeo, eu tô meio que gravando onde dá. Então, Solo Leveling, ele é basicamente uma obra sul-coreana. E isso reflete meio que nos nomes dos personagens, como Seo-jin-ho, Yo-jin-ho. É normal. E alguns personagens, eles não têm nome coreano. Eles têm, além de nomes japoneses, eles têm traços mais japoneses. Algumas das vezes, esses personagens com traços mais japoneses, eles acabam sendo os vilões dentro de Solo Leveling. E isso é meio que comum por causa do que aconteceu há um tempo atrás. Lá pra Segunda, Terceira Guerra Mundial. Terceira não. Segunda ou primeira, minha cabeça agora foi lá no futuro, talvez. Antes mesmo de eu começar a falar da primeira temporada e dar um resumo dela, eu vou dar meio que um contexto histórico-social para as pessoas entenderem como isso está refletindo na adaptação do manhwa pro anime. Se você não quiser ver essa parte sobre o contexto e tudo mais, só quiser ir pro resumo da primeira temporada, eu coloquei timestamps no vídeo, então tudo que você tem que fazer é vir na barra de progresso aqui embaixo e ver onde está o capítulo que inicia o resumo. Mas, se você quiser ver, então, basicamente, lá na Segunda ou na Primeira Guerra, ou um tempo atrás, bem passado já distante, o Japão ele era um tanto quanto imperialista e meio que dominador. Tanto que ele já lutou com vários outros países ali próximos a ele. E isso reflete até hoje o fato de algumas das nações que ele enfrentou naquela época não gostarem tanto assim dele e de como ele agiu daquela forma. Principalmente a Coreia. Se você quer ter ali uma noção maior, mais ilustrada, eu recomendo você ver o episódio 6 e 13 da série Tomorrow. Mas se você não quer ver, eu vou dar um resumo bem rápido aqui. No episódio 6 fala sobre um veterano de guerra. Ele lutou, se não me engano, contra o Japão. E agora ele tá querendo... Só que como o trabalho da equipe principal da série é impedir esse tipo de coisa de acontecer, eles vão lá e conversam com o veterano e tentam fazer ele mudar de ideia. O episódio vai acabar mostrando um pouco, bem pouco mesmo, como foi essa parte quando a Coreia estava passando por essas dificuldades e tudo mais. No episódio 13 da série, ele vai mostrar a história das mulheres de conforto. Ele tá falando sobre mulheres que foram tiradas de seu lar para servir como conforto aos homens da guerra ali. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte histórica, mas isso é só para vocês entenderem como esses outros países veem o Japão nesse caso. Porque ainda há muito ressentimento e tem uma certa mágoa. Então esse vídeo eu deixo para algum professor de história fazer, porque eu sei apenas o básico. Eu espero até não ter falado nenhuma merda. Então agora, indo pro resumo da primeira temporada, o protagonista é o Sung Jin-woo. Ele é rank E. Se você não sabe o que é rank, é tipo as suas notas na escola. Sendo o E o mais baixo, o S o mais alto. Entendeu? Vai pra aí. Se você jogou RPG, você sabe o que é isso. Ou celulares da Samsung, onde o Galaxy S23 é um top de linha e o A55 tá ali no meio. E esse ranking dos jogadores, dos players ali, ele não pode mudar a menos que eles tenham um segundo despertar. O segundo despertar, basicamente, o rank E pode se tornar um rank A ou S. Acontece. E como o Jin-woo é rank E, isso quer dizer que ele é um pouco fraco. Então, ele não tem necessariamente muitas oportunidades. Só que o Sung Jin-woo ele já foi conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Porque, bom, ele é fraco, tanto que ele se fere muito fácil em dungeons assim muito básicas. Muito básicas mesmo. A amiga dele acaba tendo que curar ele diversas vezes.
Basicamente, as pessoas ficavam muito felizes quando o Jin-Woo ia pra alguma dungeon, porque isso quer dizer que ela ia ser simples, ia ser básica. Não ia, ninguém ali ia correr risco de vida. Assim, a gente acaba indo pra dungeon inicial do anime, que é onde a gente vê o Sun Jin-Woo, a amiga dele e os outros jogadores. Tipo, é extremamente simples, tá? Eles olham o Sun Jin-Woo e falam, oh, tá tranquilo. Se ele tá aqui, a dungeon vai ser de boa. Não é. Essas dungeons, elas ficam abertas por um determinado tempo. Aí pode ocorrer uma dungeon break, que é onde as criaturas acabam saindo da dungeon e vindo pro mundo real. Ou quando eles enfrentam o chefe da dungeon, ela dura um tempo e acaba se fechando. Então saia de lá antes do tempo acabar, depois que você derrote o chefe, senão você vai ficar preso pra sempre. Eles acabam conseguindo derrotar o chefe da dungeon, só que aí eles deveriam ir embora. O problema é que abre uma segunda dungeon. Abre meio que um buraco na parede. E alguns acabam votando por seguir o buraco, pra saber onde vai dar, porque eles não acreditam que aquela dungeon possa fazer mal a eles. O problema é esse. A ganância de alguns, o desespero de outros, acabam fazendo eles seguirem em frente. Quando eles entram lá, tem um nível que parece simples, sabe? É só uma sala com estátuas. Só que eles percebem que o negócio fica sério quando das pessoas que estão na equipe acaba tentando ir embora e a estátua simplesmente arranca a cabeça dela. Arranca ou esmaga, se não me engano. Ficar hidratado é muito bom. Quase que conforme eles vão seguindo as orientações, eles vão avançando de nível. Tem uma fase nesse cenário que eu acho muito bom, que é quando as estátuas começam a cantar. Elas estão louvando a Deus. Basicamente, Deus era o personagem louco que estava sentado lá. Ele dá aquele sorriso estranho. Você já deve ter visto alguma imagem assim. Tem um cara com um sorriso todo esquisitão. Esse era meio que o chefe dessa cena do jogo. Do jogo não, do anime. Tô confundindo as coisas às vezes. E, assim, acaba sobrando só o Sun, sabe? E eu acho muito foda, muito boa. A trilha sonora dessa parte é muito boa. As estátuas cantando é bonito. Dá pra você entender porque a estátua fica ali. Ela deve gostar da cantoria dos outros, que é muito bem. A trilha sonora do anime inteiro, tá muito bem feita. No final, acaba meio que sobrando o Sun Jin-Woo. Não morre todo mundo. Algumas pessoas conseguem fugir numa boa, outras morrem, infelizmente. E a morte morreu. Simples assim. Só que o Sun, ele sobra e no final ele dá meio que um hitzinho. Porque ele também tem família, ele também tem coisa pra fazer, ele também tem uma vida pra viver. E ele tava ali se sacrificando pelas pessoas. E como diz ele, só os mais fortes merecem sobreviver. Isso é o que ele pensa dentro dele, tá? Na hora que ele tá prestes a morrer, aparece como se fosse uma tela perguntando se ele quer continuar o jogo. Ele só tem 3 segundos pra responder. Ele vai ter que seguir as regras e tudo mais. Caso ele não responda, o coração dele vai parar imediatamente. Ele aceita. E a vida dele muda completamente aí. Porque quando ele morreu, ele tinha perdido já um braço e acho que as pernas. Quando ele acorda, depois de tudo isso, todo esse problema, ele tá intacto. Ele tá inteirinho. Inteirinho entre aspas, né? O psicológico dele, foi pro saco. E essas telas que o Sun Jin-Woo agora começa a ver depois de todo esse acontecido, ele chama de sistema. E o sistema, ele tem quests diárias pra ele. Basicamente, essa quest diária é ele se exercitar, correr 10 km, fazer 10 abdominais e assim vai. Se o Sun Jin-Woo recebeu um segundo despertar, no caso, não foi para ele subir de nível imediatamente, foi para ele ter a capacidade de subir de nível constantemente. Enquanto alguns apenas sobem de nível uma vez, o Sun, ele podia agora escalar o topo do mundo, ele podia mudar o jogo do poder inteirinho. Só que ele mantém isso escondido, tá? E essas quests diárias, quando o Sun não cumpre ela, ele acaba sendo punido. Por exemplo, a primeira vez que ele é punido é porque ele fala, vou deixar pra depois. E acaba não fazendo, ele ainda tá no hospital nessa hora. Então ele é meio que transportado pra outra parte do mundo, meio que um deserto cheio de centopeias gigantes. Ele corre da centopeia porque ele não pode enfrentar ela ainda.
Aí quando ele termina e sobrevive o tempo necessário, ele acaba voltando pro quarto do hospital, cheio de areia e caído no chão, todo cansado, coitado. Aí o Sam, ele aprende como funciona o sistema, ele vai se adaptando ali, ele vai entendendo que ele tem que fazer as missões e tudo mais, até que ele chega na quest dele, onde ele tem que descer a escada do metrô, onde ele vai parar em um lugar meio que paralelo. Tanto que uma moça passa por ele e ela não vê ele. E ele não pode sair dali enquanto não terminar a dungeon. Ou seja, ele tem que enfrentar o chefe. O Sam, ele enfrenta os lobos lá de mandíbula de metal. É muito bem feito. E no final, o chefe é meio que uma serpente gigante. Ele pena um pouco pra ganhar desse chefe, mas acaba conseguindo. E como recompensa, ele recebe meio que uma espada. Essa espada, a adaga que ele tem, ela tem um efeito... dois efeitos, na verdade. É paralisia e drenagem, que ajuda o Sam bastante em diversos momentos. Depois disso, o Sam ele acaba continuando as aventuras normalmente. Então, vai aqui, vai ali, até que ele vai pra uma dungeon, porque ele precisa do dinheiro. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o Sam ele tem uma mãe que tá em tratamento. E por causa disso, ele precisa manter os custos do tratamento dela, porque parece que a doença que ela tem é incurável por meios biológicos. Poderia usar magia, entendeu? Aí ele tem motivações. Então, o Sam ele acaba agora pegando essa dungeon pra fazer, onde ele vai com mais outras 7 pessoas, sendo que dessas 8, incluindo o Sam, 6 já se conheciam e o outra pessoa era o Yojin-Ho, que vai ser um amiguinho do Sam. Basicamente, eles entram na dungeon juntos e é uma dungeon simples, tá? Básica, só pra conseguir alguns recursos. No final dela tem uma aranha gigante, que é o boss da área. Só que os outros 6, que são um bando, eles acabam prendendo o Sanjin-Ho e o Yojinho lá dentro, pra aranha devorar eles, voltar a dormir e eles conseguirem escavar o local sem ter que enfrentar o chefão. Não funciona. Nessa hora é legal que a gente vê que o Yojinho, ele tem uma personalidade assim muito gentil, porque ele se coloca na frente do Sam e pede pra deixar enfrentar a aranha que vai proteger ele, porque o Sam, até onde todo mundo acha, ele é rank E, e o Yojinho tá ali no rank D ou A, ou B até. E é nessa hora que o Sam fala pra ele, não deixa que eu enfrento. Com algum pouco de dificuldade, porque a aranha é um pouquinho forte, ele acaba conseguindo ganhar da coisinha. Ganhar com muita dificuldade, tá? E assim, os outros 6 eles voltam depois por uns buracos que tinha pra ver se a aranha já tinha devorado os outros 2 e eles conseguirem escavar o lugar. Só que não conseguiram. E os 6, o líder deles se chama Donsuke. Ele faz uma proposta pro Yojinho, que é mata o Sam e daí você entra na nossa equipe e a gente pode fazer isso juntos o tempo todo. Só que o Yojinho, ele sabe que ele não vai conseguir ganhar do Sanjin-Ho, além de que ele também não é uma pessoa ruim. Então o que ele faz? Ele recusa. Nesse momento eles tentam matar o Sanjin-Ho. Só que o sistema dá a missão pra ele de matar as 6 pessoas, porque tá ameaçando a vida dele. E se ele não fizesse isso, o coração dele ia parar. Às vezes o sistema ele impõe mesmo. Aí o Sam ele acaba conseguindo matar os outros 6, mas ele fica um pouco abalado. E agora aqui um adendo é que a música que toca Dark Arise, ela é maravilhosa. Tão bom quanto a primeira que tocou lá no negócio das estátuas. De verdade, é muito bom mesmo assim. Se você puder, vá procurar as músicas de Solo Leveling. Elas são muito boas. Só que depois disso não tem muito o que eles fazer. O Yojin guarda os segredos do Sam e os dois seguem a vida normal depois de ter matado os 6 lá. E num primeiro momento, o Yojinho, ele tá querendo formar meio que uma guilda. Ele não, o pai dele, só que eles vão precisar de gente e tudo mais. O Yojinho considera o Sanjin-Ho uma das pessoas assim mais fortes que tem, porque o que ele viu o Sam fazendo não é uma coisa normal. Então meio que o Yojin oferece pro Sam a chance de entrar na guilda e oferece uma enorme quantidade de dinheiro. Só que o Sam, ele meio que recusa, porque ele não quer, no primeiro momento, tá? E vai fazer as coisas dele normal.
Nesse momento, ele acaba acessando uma segunda quest, uma quest secreta, na verdade. Quando ele tá ali fazendo as suas quests diárias. Porque ao invés dele correr 10 quilômetros, o sistema contabilizou 11. E assim ele continua até que para em 20. E aí ele ganha uma chave para acessar uma outra dungeon que dá para ele a receita do Elixir da Vida. Que é a coisa que consegue curar qualquer doença por meio da magia. Então ele pensa que ele pode usar isso com a mãe dele. Como eu já falei, tá doente. Só que ele vai lá, enfrenta os Cerberus e apanha, 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 apanha. Ele fica perto da morte muitas vezes, porque o Cerberus é muito forte. Mas ele acaba conseguindo ganhar, mas ele vê que ele não tá preparado para seguir em frente. Então ele acaba retornando de volta pro lugar onde ele estava. E como ele recebeu a proposta do Yudinho, ele acabou pensando nela. Porque o Yudinho, ele ofereceu não só o dinheiro, mas também o sigilo. O Sam poderia entrar nas dungeons com ele, e assim o Sam ele poderia subir de nível. Porque esse é o objetivo dele. Ele sobe de nível para conseguir enfrentar lá, não só os Cerberus, mas as outras coisas que podem vir quando ele for buscar o Elixir da Vida. E depois de mais algum tempo, o Sam ele acaba conseguindo receber a missão de troca de classe. E esse momento é o momento assim perfeito para mim da primeira temporada, porque ele vai para um castelo onde meio que replica todas as lutas que ele teve. Ele lutou contra um cara que era de uma guilda que conseguia meio que ficar invisível. Ele ganhou do cara. Sério, replica tudo, luta contra mago, a armadura, porque pra bater em armadura é difícil, viu? Mas ele acaba conseguindo e tudo mais. E aí a gente chega no chefe final, que é o Igris. E que luta perfeita, que luta linda, que personagem desenhada assim de maneira legal, que animação boa. O Igris, ele é muito forte, ele tá meio que protegendo o trono de um cara que tá vazio. E essa cena, ela é legal demais. Porque o Sam tá tendo dificuldade de lutar contra o Igris. Pô, não tô conseguindo bater, o cara só tá me espancando e tudo mais. O que eu vou fazer? Falou, isso aqui não tá funcionando. Ele solta, ele guarda a daguinha dele e vai pra mão. Nessa hora o Igris larga a espada e fala, tá bom, vamos na mão então. Aí os dois caem na mão. É simplesmente uma porradaria. O Sam continua apanhando, não serve de nada. Ele consegue dar ali um golpe no Igris que deixa ele meio tontinho, mas ele volta depois, aí ele arrebenta mais ainda o personagem principal. Essa luta é muito boa. Só que o Sam, por sorte do destino, ele acaba conseguindo, em um dado momento, bater no Igris e derrotar ele. Aí chega a segunda fase, que basicamente é sobreviva quanto tempo você conseguir. Porque o Sam ele vai sobrevivendo muito tempo ali. Começa a surgir vários inimigos, vários cavaleiros, magos. E quando o Sam tá alucinando já com ele próprio, falando que ele era um lixo e tudo mais, alucinando com as outras pessoas, ele lembra que ele não fez a quest principal. E na hora que ele vê, em questão de segundos ele é transportado pra arena, que ele meio que é a arena de penalidade, porque ele não cumpriu a quest secundária lá, as missões diárias. E isso salva a vida dele. Pode não parecer, mas a penalidade salvou a vida do Sam de novo, porque ele estava prestes a morrer. O sistema parece que muitas vezes dá uma favorecidinha pra ele, como se quisesse ele vivo. Com o Sam ali na arena de penalidade, ele consegue enfrentar as centopeias, porque ele já tá com poder suficiente para isso, né? Aí ele acaba testando também as suas habilidades depois que ele derrota algumas centopeias. Porque ele ganhou lá depois que ele derrotou o Igris, algumas habilidades novas. Entre elas tá meio que chamar a arma dele de volta. É uma habilidade muito legal. Quando ele volta, ele vê que ele não tá ganhando experiência quando ele tá derrotando os soldados, porque os soldados são basicamente invocações. Aí ele foca, ao invés de focar nos soldados, ele foca nos magos. É mais fácil, ao invés de matar a invocação, mate o invocador. E nisso ele acaba conseguindo ganhar ali, fica tranquilo e de boa, até que ele recebe a mensagem do sistema sobre a mudança de classe. E é interessante pensar que o Sam ele tinha pontos para distribuir. É basicamente como um RPG mesmo, vigor, força,
inteligência, e até aí tudo bem. Só que o mais legal de tudo isso é que ele aplicou muito em força, ou seja, ele estava querendo criar um tanque. Só que o sistema olhou e achou que não era uma boa ideia, porque não fazia sentido. E realmente não faz. E o sistema dá lá a mensagem que aonde o jogador vai, a morte está atrás. Então, por que não se tornar um necromante? E essa é a classificação que o sistema dá pra ele. Ele fala, você quer ser necromante? Ele fala que não, porque ele investiu em força, o negócio dele não é magia. O negócio dele é dar porrada, é lutar de frente. Só que ser um necromante não implica que você tenha que lutar na coisa do fundo. Você pode muito bem enfrentar também a porrada. E ele pensa assim, e o sistema dá pra ele uma informação muito legal, que é necromante é uma classe secreta. Quando ele aceita, ele recebe a classificação Monarca das Sombras, o que faz que ele possa invocar as coisas que ele já matou. Algumas, tá? Nem todas. Tanto que na segunda temporada, e aqui meio que um spoiler, ele tenta invocar tenta fazer o Arise com uma lá das coisas que ele matou, mas ele não consegue. E nessa, ele acaba invocando os soldados que ele tinha matado ali mesmo. Daí ele olha pro Igris e fala, se eu posso invocar você, então eu vou. Ele chega no Igris, tenta invocar a primeira, não dá certo, a segunda não dá certo, aí ele faz um discurso. E que discurso foda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu basicamente resumi aqui um pouco da primeira temporada. Eu deixei muita informação de fora. Eu resumi só o básico. Se você ainda não assistiu Solo Leveling, vá assistir. É muito bom. E isso aqui não é patrocinado por ninguém. É só que é bom mesmo. É um animezinho, perfeito. Mas é basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like. Talvez eu faça um vídeo sobre a segunda temporada, dependendo de como isso aqui for. Eu vou fazer sim, eu gosto de Solo Leveling, não tem nem essa, se for ruim ou não, uma hora eu vou falar mesmo. Mas eu gosto de Solo Leveling, então vai rolar sim, com certeza. Obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Nos vemos numa próxima, pessoal.